Diego, uma vez eu fui em Pequim, no shopping, e comprei um relógio Rolex. 10 E aí? dólares. 10 dólares. Aí eu falei, mas é original? O vendedor disse, ó, se você quiser um com vidro de melhorzinho, são 12 dólares. Aí eu pensei em pegar essa joia e entrar no Brasil com a joia. Mas eu digo, eu fiquei com medo, viu? Já pensou eu chegar aqui na alfândega com o relógio de Rolex no braço, o cara ia falar, vai, peraí, meu, de onde é que você arrumou isso? Até o explicado, né? Que informações você tem sobre joias? Me fala aí. Vamos lá, deixa eu contar para o nosso ouvinte essa história toda envolvendo as joias que seriam presentes para Michele Bolsonaro, então primeira-dama. É um assunto que desde a sexta-feira à noite, Heródoto, está rodando aí o Brasil, todos os veículos de comunicação repercutindo, e é um daqueles casos em que muita gente vai replicando, vira um telefone sem fio, e aí as pessoas ficam um pouco perdidas. O que está acontecendo? Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, quando presidente, foi convidado a ir para a Arábia Saudita. Ele não pôde ir e enviou como representante do governo brasileiro o então ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que foi acompanhado, claro, de uma comitiva de assessores. Segundo as informações dadas com exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o furo é deles, na hora que estava indo embora, já com todo mundo ali se despedindo, o pessoal da Arábia Saudita entregou um pacote lá para o ministro Bento Albuquerque, dizendo que era um presente. Eles pegaram esse pacote e colocaram aonde? Na mochila de um assessor do ministro, que é um militar, e ele levou isso na sua mochila em um avião comercial. Chegando aqui, entraram na fila da alfândega, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e foram parados naquela revista lá aleatória. E quando abriram a mochila, encontraram então essas joias, ossadas aí em quase 16 milhões de reais, e o pessoal não tinha declarado. Tem que declarar. Pela regra, passou de $1.000, todos os bens que você traz do exterior, você tem que declarar. A Receita fez brilhantemente o seu papel. Um grande viva aos servidores da Receita Federal que fizeram esse trabalho. Seja assessor de ministro, seja quem for, João, Joaquim, Marieta, passou de $1.000, meu amigo, parou e você tem que declarar. E você tem que explicar o que você está fazendo com isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, Heródoto, não foi o governo que pagou por isso. Às vezes a gente lê só a manchete e eu vejo pessoas nas redes sociais fazendo isso e vai, que absurdo, Bolsonaro simples, comprou 16 milhões em joias. Não, quem entendeu assim entendeu errado, não leu a reportagem, está opinando sem entender. O governo Bolsonaro não pagou nada, é um presente que a Arábia Saudita mandou aqui para o Bolsonaro e para a Michele. Segunda coisa, esses presentes entre representantes de Estado, eles são frequentes. Isso acontece com muita naturalidade, Heródoto. A gente sabe disso. Toma aqui um presente, não sei o quê. Tem aqui uma leoa aqui no Palácio do Buriti, que é um presente também para o governo brasileiro, para o governo do Distrito Federal. Enfim, são inúmeros os exemplos. E para tudo isso tem uma regra, tem um porquê, tem o pode, não pode, a Comissão de Ética da Presidência da República, em tese, que funciona direitinho. Daí, então, a você falar que é dinheiro de propina, que é joia de propina, chamar o Bolsonaro de contrabandeador de joias, que está fazendo contrabando, há uma distância muito grande, não se trata disso, isso é tudo um jogo político. Agora, vamos lá. Terceiro ponto de 5, Heródoto e ouvinte. Se esses presentes iriam para o acervo da Presidência da República, como tem alegado aí os assessores, os aliados de Jair Bolsonaro, por que que isso não foi feito direitinho já na largada? Saindo da Arábia Saudita, se pegava o telefone, se ligava para o Brasil e dizia, olha pessoal, prepara aí a receita, avisa aí todo mundo que eu estou levando um presente que o sheik aqui tal está mandando para a primeira-dama ou para o governo brasileiro. Não se coloca isso na mochila e vê o que que dá, porque isso fica muito difícil a gente não interpretar como um jeitinho brasileiro. Eu contei essa história ontem para minha esposa, que não é jornalista, e eu queria só ouvir a opinião dela. Eu contei na hora que chegou nessa hora, Heródoto, ela falou o seguinte, é porque eles queriam ficar com isso, por isso que colocaram na mochila. É essa reação natural que a gente tem. Se fosse uma coisa bonitinha, certinha, do acervo da presidência, por que que não declarou? Por que que não avisou?
Por que não preparou o terreno? Agora, botar uma mochila e tentar entrar no Brasil como se não tivesse com essas joias na mochila, tem alguma coisa errada. O quarto ponto. O ministro alegou que não sabia o que era, Heródoto, e que só olhou quando chegou aqui no Brasil com os fiscais da Receita. Veja bem, minha gente, isso é gravíssimo. É uma questão de segurança presidencial. Então vem cá, um presidente dá um pacote para um ministro de Estado, diz que é um presente, e o ministro não vai querer saber o que tem dentro desse pacote, só quando chegar no Brasil. Assim, vamos fazer um exercício muito doido, mas e se for cocaína? E se for uma arma? Ou se for haxixe que vem de lá para cá? Exatamente, não faz o menor sentido essa explicação do ministro. No mínimo, o ministro teria que perguntar, mas o que é isso? Para que eu vou levar isso? É para quem? Porque se isso não acontece, vem cá, para mim isso é mais grave até do que a história em si. É uma falha de segurança presidencial terrível. O quinto ponto, Heródoto, para a gente finalizar, é dizer o seguinte ao nosso ouvinte: tudo é campanha. Eu aprendi isso nesses anos cobrindo política em Brasília. Ah, mas está fora da campanha, Diego, você está querendo antecipar a campanha. Tô não, eles antecipam, já é campanha, 2026 já começou. Tudo em Brasília, todos os dias do ano, todos os anos, é campanha política. Eles estão sempre fazendo uma conta, uma estratégia, vendo até onde pode ir, até onde não pode ir, como é que faz, como é que não faz. Então, a reação dos aliados de Bolsonaro, dizendo que fizeram tudo certinho e dizendo que quem rouba é o Lula, é o PT, é o Petrolão, que eles vão fazer um acervo com todos os presentes que ganharam nesses 4 anos, isso é política. Isso é tentando resgatar ali um pouquinho de espólio político, que ainda tem, claro, com todos os desastres que foi o governo Bolsonaro, tem ali algum espólio político e eles vão tentar capitanear isso. Por outro lado, na sexta-noite, assim que saiu a reportagem do Estadão, no segundo seguinte, todos os aliados do governo Lula, todos, com mensagens quase iguais no Twitter, nas redes sociais, uma clara estratégia de comunicação também, chamando o Bolsonaro, dizendo que ele fez contrabando de joias e que ele não é simples coisa alguma. Então, assim, é tudo jogo político. E o nosso ouvinte precisa ficar atento, porque o Brasil precisa andar para frente. Interessa ao Lula e ao PT manter o Bolsonaro no foco, nos holofotes, por mais 4 anos. Interessa, sim, ao Lula e ao PT. Como interessou ao governo Bolsonaro manter o Lula também em evidência para que essa polarização se perpetue. Então, fiquemos atentos aos movimentos políticos. Tudo é campanha em Brasília, Heródoto. Até numa situação como essa, que mereceria ser olhada apenas com um olhar de investigação, de receita, de entendimento das regras de alfândega, mas tudo acaba virando campanha. Uma ótima semana, Heródoto. Alô, vamos em frente então. Muito obrigado, um abraço, até amanhã.